Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar uma entrevista bombástica com o governador Ronaldo Caiado. E eu já adianto, ele não mediu palavras. Caiado falou sobre a crise na segurança pública, fez críticas diretas ao governo Lula e denunciou o avanço do crime organizado em várias regiões do país. Ele também defendeu com firmeza o trabalho da polícia e mandou um recado forte para quem, segundo ele, tem tratado criminosos como vítimas. Essa entrevista está dando o que falar porque mostra um lado mais humano e indignado de Caiado, alguém que fala com a voz de quem está na linha de frente, sentindo na pele o que o povo vive todos os dias. Então já deixa o seu like, fique nesse vídeo até o final. Governador, bom, depois da mega operação que o governo do Rio fez na semana passada contra o crime organizado, que deixou 121 mortos, inclusive, incluindo 4 policiais, vários governadores de direita se uniram para anunciar o consórcio da paz. Queria saber sobre essa medida, qual que é o impacto real que ela pode ter e se outros governadores também podem e vão participar. Sem dúvida, isso aí foi feito com o objetivo de aglutinar todos os governadores e governadoras. Não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma exclusão de quem quer que seja. É lógico que é aquilo que a legislação brasileira nos autoriza, que é uma lei que já existe desde a época do governador, do presidente Michel Temer, que é a lei que faz com que nós possamos ter ali as informações transferidas para todos os órgãos, sejam eles estaduais, federais e também dos estados, e o que nós estamos propondo neste momento é fazer com que o Rio de Janeiro, conforme ficou acertado, será a sede, e lá nós estamos encaminhando representantes das nossas polícias da área da inteligência, onde eles estarão centrados ali no Rio de Janeiro, recebendo todos esses dados, cruzando todas essas informações e podendo fazer chegar aquilo que é fundamental para a ação poder inibir, abortar o ataque a bancos, a carros fortes, a novo cangaço, a invasões, enfim, tudo isso passa a ser muito bem controlado com essa base de dados que nós passaremos a ter, que será algo inédito, ou seja, informações vindas de todos os estados, com a inteligência aglutinada de todos os estados, a parte operacional ela já vai dentro de uma capacidade muito maior de eficiência e de segurança para fazer o combate ao crime. Governador, o fato de primeiro os governadores de direita, 7 governadores, se não me engano, se unirem nessa pauta, também é uma forma de marcar posição no combate ao crime organizado, que é já uma pauta muito vinculada à direita, de ter um enfrentamento mais forte nesse sentido? Marcela, nós não podemos confundir os sinais. O que é que a população demanda? Nós, como políticos, nós temos que responder à demanda da população. A pesquisa mostra 60% da população deseja viver em paz, deseja um combate aos faccionados, deseja poder não ficar sob o julgo das facções, onde eles impõem regras de tortura, de assassinatos, de imposição da ponto de vista econômica das pessoas, escravizando essas pessoas em cada uma das regiões onde eles ocupam. A sociedade deseja viver em paz e não sob a tutela do crime. E é isto que realmente nós implantamos nos nossos governos. Por exemplo, o meu estado, você tem a melhor segurança pública do país. Aqui você anda com o celular na rua, você não precisa de carro blindado, você pode andar na cidade, no setor rural, você pode morar na sua propriedade rural, você pode ter a sua empresa, você não precisa... Aqui é o seguro mais barato de carro, aqui é o seguro mais barato de cargas. Aqui é um estado onde as pessoas realmente têm uma confiança em poder instalar sua empresa e, ao mesmo tempo, andar com a sua família no fim da tarde, à noite. E tudo isso é o que a sociedade deseja. Ou seja, o que nós fizemos é uma reunião para dizer, olha, é fundamental agora que possamos dar respaldo ao que aconteceu no Rio de Janeiro, como ficou bem demonstrado, Marcelo. Porque o problema do Rio de Janeiro não é um problema só do Rio de Janeiro. Aquela decisão judicial que transformou uma área do Rio de Janeiro
e uma área ali de conforto para o crime, uma área livre para o crime, fez com que as pessoas migrassem dos estados, principalmente os comandantes do Comando Vermelho, e se instalassem no Rio de Janeiro e de lá ramificassem as suas ordens no país todo. Então, essa operação não só teve o reconhecimento da eficiência da nossa parte, como cada vez mais, diante principalmente das imagens ontem que foram apresentadas da operação, mostrando realmente o quanto eles estão armados, ou seja, as facções, com toda a prática de guerrilha, e que a polícia do Rio de Janeiro merece sempre os aplausos pela eficiência que conseguiu fazer o combate fora da área da presença de civis e, com isso, sendo um enfrentamento da polícia com os faccionados. Agora, essa pesquisa Quest que o senhor citou, inclusive, né, 64% da população do Rio de Janeiro diz aprovar a operação e 27% desaprovam a operação. Um número bastante expressivo da população que aprova essa operação. Mas, por outro lado, o número de mortes, 121 mortes, também foi alvo ali de muita crítica. Teria como ser diferente nesse caso, governador? O que o senhor acha? Não, a morte não foi causada pela polícia. Veja, a polícia entrou para cumprir uma ordem judicial. Você viu ali, as filmagens mostraram os policiais atirados ali, tendo que retirar todos eles, sendo carregados pelos seus colegas. Enfim, eles entraram para cumprir uma ordem judicial e foram recebidos como? Com armamento pesado. Nunca, olha, sinceramente, poucas polícias no Brasil têm um aparato bélico daquele. Eu não conheço nenhuma polícia que tenha drone que lança granada, que bomba. Não conheço. Olha, então, se realmente aquilo ali foi uma resposta à agressão daqueles que resolveram enfrentar a polícia e matar a polícia. Essa é a realidade que deve ser dita. Com um aparato de armas mais sofisticadas até do que a polícia entrou naquele momento. Ele entrou aqui em pequenas vielas. Ele não tinha a menor capacidade ali de se proteger. Eram policiais expostos a pessoas preparadas ali com sniper, ou seja, eram pessoas treinadas para tiro a longa distância, e a polícia descoberta. Então, esta que é a realidade. Não é? A polícia não entrou para assassinar ninguém ou para matar ninguém. A polícia entrou para cumprir uma ordem e foi recebida daquela maneira que o Brasil todo assistiu. Essa é a realidade. Ou seja, e foi recebido numa frente de guerra muito bem preparada, que eles isolaram a polícia em alguns momentos. A polícia teve dificuldade de sair para poder avançar sobre aquele terreno diante do treinamento dele. Você viu todos eles muito bem vestidos, não é? Camuflados, com armas sofisticadas, com todo um aparato de estratégia de guerra. Até porque vocês também já mostraram que o Morro do Alemão se transformou também num local de preparação desses faccionados aí em guerrilheiros. Agora, governador, o presidente Lula e o governador do Rio, o Cláudio Castro, eles anunciaram, depois ali de uma troca de críticas, eles resolveram anunciar em conjunto o chamado escritório emergencial para o combate ao crime organizado. E o ministro Ricardo Lewandowski chegou até a citar que seria o embrião ali, o início, o embrião da PEC da segurança. O senhor é crítico dessa proposta, mas queria saber de qualquer forma se uma medida como essa que foi anunciada entre o governo federal e estadual, ela pode ter algum efeito significativo na prática. Olha, eu vou aproveitar a sua pergunta para poder responder ao Lula, ao Lewandowski, a Gleisi Hoffmann, ao Renanzinho, ao Haddad, certo? O problema dos faccionados no Brasil é um problema muito mais grave. Mas eu quero parafrasear aqui, tá certo? O Carville, que foi um estrategista da campanha do Clinton, e dizer a eles todos o seguinte: olha, o problema não é da Constituição, o problema é de gestão, estúpidos. É isso que eu quero dizer a eles. Não tentem responsabilizar a Constituição brasileira por isso. Tá certo? Isso é querer achar um artifício, é querer não assumir aquilo que é a realidade do PT, que sempre foi complacente
com a criminalidade e com os faccionados no Brasil. Então, a resposta que eu dou em relação a esta tese apresentada aí pelo governo federal é simplesmente ter a falta de coragem de assumir o debate de enfrentamento aos faccionados. Esta é a realidade nua e crua. O que a PEC deseja, apresentada pelo governo federal, é apenas retirar poderes que a Constituição de 88 deu aos governadores e concentrar poderes na mão do governo federal. É o único item que é artigo compatível com a Constituição brasileira. Os restantes artigos, parágrafos e incisos, já existem, tá certo? Na legislação aprovada com o presidente Michel Temer em 2018. Então, esta é a realidade. Agora, eu avanço. Como o governo mandou uma legislação antifacção, aí sim, Marcelo, esse projeto da PEC, nós não vamos de maneira nenhuma aceitar com que haja invasão de prerrogativas dos governadores. Zero. Se o governo federal quiser aí fazer com que haja uma interação de dados com nossos dados, 100% perfeito. Aqui em Goiás eu tenho total liberdade, o escritório, ou seja, a estrutura da inteligência é montada dentro da Polícia Federal em Goiás. Lá está a inteligência montada junto com a Polícia Militar de Goiás, Polícia Civil, Polícia Penal, tudo lá e Polícia Rodoviária Federal. Aqui essa integração é plena. Mas agora o governo mandou também um projeto de lei antifacção. Esta sim. Esta aí sim. Nós vamos entrar agora para valer na discussão no Congresso Nacional. Agora abriu para nós a oportunidade para nós trazermos à tona aquilo que nós precisamos. Qual? Considerar como terrorista os faccionados que são narcoterroristas. Aí sim, nesta legislação, não é da Constituição, nessa legislação que está aí, antifacção. Fazer com que o reincidente não tenha direito mais à audiência de custódia. Então, ele já vai direto para a cadeia, certo? O reincidente. Outro ponto é fazer com que essas saidinhas para faccionado não existam. Para outros crimes, de 1/6, podemos passar para 3/5. Para os faccionados, ficar convalidado também na legislação que não terá aí direito à visita íntima e as audiências com advogados, elas serão gravadas para que não continue ainda aquela estrutura que era montada para mandar matar pessoas que eles se sentiam ali perseguidos por terem sido julgados ou condenados. Então, são algumas das mudanças, aí sim, Marcelo, que nós iremos atuar fortemente agora. Na próxima reunião que houver, conversei hoje com o governador Cláudio Castro, que também, ele também já está solicitando essa audiência. Nós iremos para Brasília, numa audiência, estou lhe dando aí em primeira mão, nós iremos para Brasília num grande movimento dos governadores, nossa base de deputados, para que a gente possa cada vez mais reforçar o apoio ao relator, o deputado Mendonça Filho, para que todos esses temas estejam incluídos, e alguns mais, lógico, não só esses, mas aí outros governadores também ampliarão aí essas modificações que devem ser incluídas, cada um de nós sabendo da dificuldade que tem no seu estado. Então, esta legislação antifacção, aí sim, nós vamos realmente esperar que haja um texto compatível para que a gente realmente possa combater o faccionado e não ter essas facilidades que eles têm hoje, desmoralizando as nossas polícias, que sendo preso um dia, solto no mesmo dia e continuando nessa vida que está aí com saidinhas, com audiências de custódia, com visitas íntimas, mandando matar as pessoas lá fora. Então, isso tudo agora, nós iremos sim avançar pesado para que realmente a legislação seja compatível com o momento que o Brasil vive e que a intenção é salvar a população brasileira que clama, não implora para que as autoridades deixem com que elas possam viver em paz. Governador, o governo Lula, né, não de forma oficial, tem a percepção também que enquadrar facções em terrorismo pode abrir uma brecha para algum tipo de intervenção do governo dos Estados Unidos, já que eles têm uma previsão de combate ao terrorismo que prevê ou que possibilita isso. O que o senhor acha?
Eu acho que isso aí é mais uma tese de tentar, então, dizer que nós fragilizaríamos a soberania brasileira. Olha, não tem sentido algum, tá certo? Todos os países que consideraram, tá certo, as suas facções internas como terroristas, tá certo? Brigada Vermelha, as Farc e tantas outras, tá certo? Todas elas foram tratadas assim, foram combatidas com exército. O governo não querer colocar o exército, é isso? Mas o governo americano não, ele vai ver se existe uma ação concreta do governo brasileiro atuando. Por que ele iria querer avançar aqui para combater os faccionários? Não tem nenhuma explicação para isso. Isso é um fato que tentam explicar como se eles realmente estivessem cuidando do território brasileiro. Quando você fala em terrorismo, e aqui você me concede só um tempo a mais, é importante que a gente possa dizer o que é o terrorista. É aquele que realmente enfrenta a estrutura de Estado. É aquele que legisla no lugar do Estado, que impõe suas regras no lugar do Estado democrático de direito. E é isso que você está vendo. Ou seja, a facção, o Comando Vermelho, o PCC, decide matar os agentes do Estado. Isso é terrorismo. Isso não é crime. Isso é um terrorismo. Ou seja, aqueles homens, como aquele ex-secretário da Polícia Civil, se não me engano, o delegado Rui, ele foi assassinado porque ele, na sua vida pregressa, combateu o PCC. O Lincoln Gaquia, o responsável ali pela penitenciária de Presidente Prudente, parece que Medina, também estavam dentro de uma estratégia muito bem elaborada para serem assassinados quando a polícia de São Paulo levantou e deu a eles a chance de poderem ter mais alguns dias de vida, porque nós não sabemos até quando. Quando um faccionado, ele ocupa a legislação territorial, por exemplo, no Morro do Alemão, na Penha, como tantos outros áreas no Brasil, eu citaria você, a Amazônia brasileira. Marcela, a Amazônia brasileira hoje, ela é 100% comandada hoje pelas facções. E mais grave, não só as facções brasileiras, também as colombianas, as mexicanas, tá certo? As venezuelanas. Eles ocuparam 100%, a mídia nacional hoje estampa. Eles ocuparam todos os garimpos, contrabando de madeira. Eles são responsáveis ali por ter o controle daquela área, onde eles fazem o translado em submarino, em aviões, para o Brasil e para o mundo todo. Quer dizer, você está vendo, a perda da soberania é no atual governo. Este governo do PT, tá certo? Que já está 5 mandatos à frente do país, né? Esse é um governo que realmente destruiu a condição de segurança no país e deixou esse crescimento exponencial para as facções. Olha a soberania que tem o brasileiro que vive na Amazônia, no Morro do Borel, no Morro do Alemão, ali na Penha, enfim, na Bahia. A Bahia é um governo do PT há 20 anos que eles estão no governo. É a maior proliferação de facções no Brasil. Onde é que está a soberania do cidadão que não pode visitar a família no outro bairro? Que tem que encontrar uma reunião de família num shopping center, porque não pode ir. No Ceará, onde o policial não pode ir a uma festa de uma criança que apreciava e admirava a polícia, e que foi motivo da família ficar em pânico e pedir, pelo amor de Deus, que não fossem assassinados, que aquele policial jamais voltaria àquele local. Que soberania é essa que o PT fala? É porque eles convivem bem com o narcotráfico. Eles entram lá. Você vê, a única pessoa que entra lá é o Lula. Ele entra, faz comício, fala. Não é? Você vê que ele tem facilidade de entrar. Agora, qualquer um de nós não tem essa condição. Por quê? Porque ele é amigo, ele é parceiro. Certo? No dia da eleição dele, foi a maior euforia nos presídios dos faccionados. Então, esta é a realidade. Então, quem quiser continuar ou seja, amanhã pensar na continuidade do Lula, entenda que você está fazendo uma opção pelo governo Lula-Maduro. Agora, se vocês querem voltar às normas legais, ao cumprimento da lei, ao Estado Democrático de Direito, à paz, vivendo com tranquilidade, aí pensem em nós. É este o divisor de água.
é no campo moral. É aí. Eles convivem e se entrelaçam com o crime. Nós, pelo contrário. Onde nós temos a gestão, é segurança plena. Bandido não se cria em Goiás. E assim é a norma que tem que prevalecer no Brasil todo. Governador, a decisão do STF que tinha ali imposto algumas limitações em operações policiais no Rio de Janeiro, a chamada DPF das favelas, foi questionada depois dessa mega operação feita pelo governo do Rio. Hoje, inclusive, tem uma audiência entre o governador e o ministro relator Alexandre de Moraes. Queria saber se o senhor acha que, de alguma forma, essa decisão que veio lá atrás do STF prejudicou o trabalho do combate ao crime organizado. E muito. Você viu aí o que aconteceu? O Rio de Janeiro foi duramente penalizado. No momento que você cria uma zona livre do crime, no momento em que você cria um resort dos faccionados, tá? Ali você tem total liberdade, a ponto das pessoas terem ali a melhor hotelaria, terem segurança para os faccionados, diárias sendo cobradas de até R$150 mil. Quer dizer, ali o cidadão estava completamente vivendo no Brasil, numa área de total tranquilidade e dando ordens para todos os estados. Então, como aquela área foi a área de livre comércio das facções, instalada ali, o que ocorreu? Todos os faccionados. É importante que a gente relembre os acontecimentos. Logo no início do governo do Lula, eu levei, numa reunião que existiu entre nós, todos os governadores presentes, ele e o Lewandowski também, e demais ministros, e eles falando da PEC, e eu disse a eles, isso está documentado, a mídia nacional estava lá, eu mostrei para ele lá os documentos onde 47 faccionados do Comando Vermelho de Goiás estavam e eram monitorados pela minha polícia lá no Morro do Alemão. Mostrava a eles. Está aqui, ó, olha aqui, 47 estão aqui, ó, e nós não podemos entrar. Então você viu agora que 56% dos que foram a óbito são pessoas que não são do Rio de Janeiro. De Goiás morreram 6. Do Pará morreram não sei quanto, 19, da Bahia morreram também mais 18, sei lá. Então, você vê que o Rio de Janeiro, por que o Rio de Janeiro não é um assunto apenas do governador e do governador Cláudio Castro e da polícia, que tem que ser homenageado todos os dias? Porque esta situação criou ali esse ponto onde todos os comandantes do Comando Vermelho migraram para o Rio de Janeiro. É lógico que o potencial de armas, de drogas, de qualificação das pessoas, de combate, de se sentir ali, tá certo, como estabelecidos numa zona imune de qualquer legislação do país. É lógico que isso causou um transtorno para a vida do Rio de Janeiro. É lógico que isso deu musculatura ao Comando Vermelho. Sem dúvida alguma. Isso aí foi um forte estimulante, tá certo, para que o Comando Vermelho ampliasse cada vez mais as suas ações. E é interessante que, junto a isso, o presidente Lula está lá no Pará, não é? Onde, exatamente nesse estado e no estado do Amazonas, você vê ali a maior concentração das facções, e você só vê ele falando da Copa, mas você não vê ele falando hoje do garimpo ilegal, dos assassinatos, das pessoas que são sequestradas pelo crime, do contrabando de madeira, do desmatamento ilegal. Você não vê ele falando disso. Como se nada tivesse acontecendo na Amazônia brasileira, que está 100% dominada pelas facções. Então, esta é a realidade que nós estamos vivendo. Por que não fala da Bahia, que está 100% dominado pelas facções? Do Ceará, está 100% dominado pelas facções? A Constituição é a mesma, a lei também. Aqui em Goiás eles podem andar como eles desejarem. Aqui, bandido não se cria. Governador, falando um pouquinho agora de eleições do ano que vem, pesquisas recentes mostram uma certa melhora na avaliação do governo Lula. Enquanto isso, a direita ali tem vários ruídos, né, entre lideranças da direita. O senhor acha que isso, de alguma forma, pode prejudicar uma candidatura de oposição no ano que vem? Não, eu sempre defendi essa tese, Marcela, de nós termos aí vários candidatos no primeiro turno. Eu conheço bem o estilo, por ser o mais longevo,
adversário do PT e do Lula na política brasileira. Eu conheço bem como eles usam, de forma não republicana, não é, rasteira, perseguidora, a quem se coloca como candidato contra eles. Pra você ter uma ideia, eu agora entrei no Supremo Tribunal Federal para poder ver se eu consigo receber 1 bilhão e 200 milhões de reais que não repassam para a saúde do meu estado de Goiás. Quer dizer, o que tem a ver uma discussão política com a saúde? As obras do tal PAC, esse café requentado, aí nunca chegou em Goiás. Não sei se chegou em outro estado. Provavelmente os estados alinhados com ele. O que caracteriza cada vez mais a retaliação do ponto de vista de gestão. Ora, se nós temos um único candidato colocado neste momento, você já imaginou o que esse candidato único vai sofrer aí com todas as montagens de fake news, de montagem de notícias falsas, tentando colocar em dúvida o comportamento daquele político, quantas situações eles vão criar. Porque você vê hoje que, estava lendo aí agora, você vê que o governo federal está chegando a quase 1 bilhão de reais só no financiamento da mídia. Algo inédito. Eu estava lendo que foi até uma mostragem feita pela mídia de hoje, era o máximo que atingiu um ano, se não me engano, no período do Covid, que foi 440 milhões no governo anterior. Ele hoje já está consolidado 876 milhões de reais, e podendo chegar a 1 bilhão de reais, só na mídia. Você vê a rede social do Lula, ela está sendo impulsionada aí com mais de 8 milhões, 10 milhões de reais por mês. Quer dizer, então, veja, um candidato só ter que suportar toda essa máquina do governo durante 10 meses, desculpa, 11 meses ainda, né? 11 meses ainda, esse tiroteio em cima de um único candidato. Veja, o massacre que é praticado sobre um único candidato, enfrentar toda essa máquina do governo. Então, quando eu falo que é importante que tenhamos mais candidatos, é aquilo que eu costumo dizer, olha, nós seremos aí baleados, mas um vai tomar um tiro no braço, o outro na clavícula, o outro na perna, tá certo? E aí nós vamos sobrevivendo. E um vai chegar ao segundo turno. Ou seja, se for um só, é o que o Lula quer. Ele quer matar esse candidato no primeiro turno. Se nós atravessarmos o segundo turno, nós temos que enfrentar 11 meses de guerra. Né? O que atravessar terá o apoio de todos os outros, sem dúvida alguma. Qualquer pessoa minimamente conhecedora do processo político eleitoral no Brasil sabe que os outros vão voltar toda a sua atenção e seu apoio àquele que atravessou o segundo turno. Mas aí é importante que a população saiba que nós só teremos 21 dias, ou seja, o segundo turno, o primeiro turno é dia 4 de outubro, o segundo turno é dia 25 de outubro. Então, em 25 dias, o governo vai estar totalmente perdido, porque ele imaginou ganhar no primeiro turno, nós vamos para o segundo turno, e aí sim, nós teremos um governo desarticulado, com chance real, aí sim, de ganharmos as eleições. Por que nós vamos ganhar? É aquilo que eu disse, quando realmente o Clinton ganhou a eleição do Bush, e o estrategista dele, quando as pessoas criticavam, que dizia, olha, você está cuidando de economia, e ele dizia, é economia, estúpido, porque era o ponto de fragilidade do governo Clinton, do governo Bush, dos republicanos. Então, o ponto de fragilidade do governo Lula é a moral, conceito moral. Esse é que ele não consegue discutir. Ele é envolvido em todos esses escândalos de corrupção, na conivência com o crime. Então, esta parceria é que a população vai acordar. E os jovens vão perguntar aos seus pais, mas, meu pai, você vai votar neste aí? Que assaltou a Petrobras, que assaltou aposentado, que convive com os faccionados. Então, meu pai, você vai votar neste homem para ser presidente da República? Então, o que eu disse a vocês, quem quiser pensar no Lula e Maduro, fiquem com eles. Quem quiser ver um outro Brasil, fique com a gente. A nossa conduta é outra. Nós temos uma vida na política
tão longa quanto a do Lula, e vocês nunca me viram envolvido em bandalheira, corrupção, negociado, enriquecimento ilícito. Né? Vocês nunca viram o filho meu ser o mais poderoso do setor agropecuário no Brasil, sendo que antes ele era um cidadão que cuidava do zoológico de São Paulo, com todo respeito. Né? Então, fica nítido, tá certo? O uso da máquina pública, fica nítido o enriquecimento praticado dentro daquilo que é um governo que convive com essas práticas. Então, o divisor de água entre nós e o Lula é exatamente esse, é o campo moral. E, ao mesmo tempo, de gestão, porque hoje eu sou um governador aprovado por 88% da população do meu estado de Goiás. 88% de aprovação. Isso mostra que eu estou fazendo a tarefa de casa. Nada mais do que obrigação. Agora, governador, o senhor disse que defende, só para a gente encerrar, sei que a agenda também do senhor é apertada e a gente precisa continuar aqui, mas para a gente encerrar, o senhor defende ali, então, que nesse primeiro turno tenha, do ano que vem, tenha ali vários candidatos da direita, que isso seria até mais fácil de alguém da oposição, de fato, ganhar a eleição contra o presidente Lula. O ex-presidente anunciando ou apoiando já algum nome, o senhor acha que isso, de certa forma, até unificaria a direita, apesar dessa possibilidade de ter, obviamente, outros candidatos, assim como o senhor? Olha, todos nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro, ele tem um potencial de votos que ninguém nega isso. Tá? Mas essa decisão é uma decisão de foro íntimo do ex-presidente Bolsonaro. Ninguém tem direito de cobrar dele que ele se posicione a favor de A ou de B. Porque todos nós apoiamos o presidente Bolsonaro em todos os momentos, na primeira eleição e na segunda eleição. Mas ele pode também lançar um candidato. É ele que vai decidir isso. Certo? Então, não tem, nós queremos agora, tá certo? Forçar uma definição do ex-presidente Bolsonaro. Eu tenho toda a liberdade. Agora, acho que tanto o Ratinho, como ou o Eduardo Leite, ou o Romeu Zema, que também já se lançou, o Tarcísio, eu, e amanhã alguém da família do presidente Bolsonaro, ou quem ele desejar amanhã apoiar, isso aí é uma decisão de ordem pessoal dele. Certo? Agora, o ex-presidente, se estivesse elegível neste momento, ele sim era um nome que suportaria um bombardeio, porque ele tem uma estrutura consolidada no país e o nome conhecido no país. Mas qualquer um de nós, que somos pré-candidatos neste momento, não temos essa densidade em todos os 212 milhões de brasileiros, de conhecimento dos 212 milhões de brasileiros. Então, você tem que ter uma estratégia compatível com aquilo que é o conhecimento e a empatia do candidato para enfrentar um candidato que está com a máquina do governo, que já foi candidato a presidente por 8 vezes, tá certo? Que é a 8ª vez agora que ele vai ser candidato de novo a presidente da República, e como tal, com a máquina do governo, usando-a de forma politiqueira. Mas vocês estão antecipando a política. Não, foi o presidente na Ásia agora, numa missão oficial do país, que disse claramente, serei candidato agora em 2026 à presidência da República. Foi ele que disse. Veja, ele não respeitou nem a missão oficial. Ele podia ter dito num evento lá no PT, ou talvez no evento de ordem pessoal dele, mas numa missão oficial, ele utilizá-la para declarar a sua candidatura a presidente da República, porque não tem limite. Ele usa uma missão oficial para se lançar presidente, imagina ele, quando ele chega aqui agora. O Sidônio com quase R$1 bilhão na mão, tá certo? Que é o que ele ouve. As dívidas, o país cada vez se atolando mais em dívida. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí para a dívida. Estavam entrevistando um jovem ainda aí, antes de eu entrar, eu vi um pedaço da fala dele. Ele está dizendo, quer dizer, como é que algum empresário no mundo vai acreditar no Brasil? Como é que o próprio brasileiro vai acreditar com essa taxa de juros extorsiva, com um governo que não tem preocupação com o equilíbrio fiscal, um governo que cada hora quer usar a máquina, tá certo? Para poder levar o país a esse colapso todo que está sendo o endividamento do país. Então, eu tenho a convicção absoluta que no momento em que a ficha cair, a população entender, certo?
nós seremos vitoriosos e nós ganharemos as eleições em 2026. Eu tenho total consciência de que nós não podemos, neste momento, de maneira alguma fraquejar. É cada vez mais enfrentar o debate, porque eles não têm condições de debater conosco. Nem na parte social. Está aí meu estado, junto com Santa Catarina, 2 estados, tá certo? De governadores da centro-direita, que têm os melhores resultados em relação ao menor percentual de pobreza, extrema pobreza no país. Então isso mostra que não é no discurso, é na prática que nós mostramos à população que é governar com seriedade.